Olá, minha gente! O Geração Y de hoje está no ar com direito a um lugar cheio de história, memórias e raridades. Hoje, eu te convido a mergulhar no universo de quem transforma paixão em acervo e coleciona não só objetos, mas também histórias. Estamos no Antiquário do Valdemar, aqui em Aracaju. E tem muita coisa boa pra gente descobrir por aqui. Roda a vinheta que já já a gente volta. Vem aqui e andar, pela cidade ela anda. Vem aqui e andar, a gente se fala, a gente se encontra. Vem aqui e andar, a gente se fala, a gente se encontra. A gente se fala, a gente se encontra. E andar, Geração Y. Gente, que lugar incrível! Uma verdadeira viagem no tempo. E para contar um pouco dessa paixão por antiguidades, eu recebo ele, que comanda este espaço e é um dos grandes nomes da cultura de colecionismo em Sergipe, Valdemar Neto. Bora conversar? Vamos sim. Valdemar, primeiro eu gostaria de saber como é que começou essa sua paixão por antiguidades. Aos 15 anos de idade, eu morava vizinho à Igreja do Espírito Santo e lá tinha uns padres alemães que, quando viajavam para a Alemanha, traziam para as pessoas, os jovens, né, da igreja, selos, instrumentos musicais, e ali foi crescendo a minha paixão por isso. Ao mesmo tempo, eu também andava aqui no Correio Central e lá tinha um grupo de filatelistas idôneos, né, que também serviu de minha inspiração, entendeu? No colecionismo de selos. E ao tempo fui migrando para outros tipos de colecionismo, tipo moedas, cédulas e outras coisas mais. E qual foi a primeira peça que você teve na sua coleção? Foram moedas? O que foi? Foram selos mesmo, né? Selos do Brasil, né? Brasil e Alemanha. Selos brasileiros e alemães que esses padres traziam. Traziam pra gente, né? Dessas viagens. Dessas viagens, exatamente. Que bacana. E quem vem aqui, Valdemar, o que é que mais procura? Objetos decorativos, curiosidades, né? O que é que você mais encontra aqui de pessoas que vêm aqui atrás do seu antiquário? Então, aqui em Aracaju nós temos um grupo de pessoas que admiram todo tipo de colecionismo, principalmente selos, cédulas e moedas, cartões postais também, entendeu? E vem aqui atrás de alguma peça que eles não tenham para acrescentar em suas coleções também. É mesmo? Quando eu tenho alguma coisa de repetido sobre Aracaju, a gente negocia entre permuta. Olha que bacana. Então não é só vir aqui comprar, às vezes tem a troca, que é mais importante ainda. Com certeza, E nós aqui em Aracaju, nós fazemos encontros também, de 15 em 15 dias, de mês em mês, depende do tempo também, sabe? Tanto aqui na galeria, como também em shoppings da cidade, que a gente começou a fazer. E vocês conseguem reunir quantas pessoas, mais ou menos? Quantos colecionadores nesses encontros? Então, no nosso grupo de WhatsApp, nós temos cerca de 80 pessoas, mas que frequentam nossos encontros de verdade, cerca de 50, 40. Não, muito bacana, né? Um número expressivo para Aracaju. Com certeza. E o senhor, pessoalmente, o que é que o senhor mais gosta de colecionar? Cartões postais de Aracaju. Cartões postais de Aracaju. Preto e branco principalmente, que são os mais antigos. Entende? E aí a gente consegue ver a mudança, né? Da nossa cidade. Com certeza. Hoje está bem diferente do que era outrora. Né? A gente que às vezes mexendo no Instagram aparece Aracaju de antigamente. A gente, meu Deus, a gente cresceu, né? Perdemos algumas coisas, mas também crescemos em outras. Com certeza. Não dá para fazer uma comparação, né? De tempo, né? Dá sim. E seu Valdemar, qual é o objeto mais valioso ou mais raro que o senhor tem aqui na sua coleção? Olha, eu gosto muito de fotos de Aracaju, mas como eu migrei para outros tipos de colecionismo, então eu tenho algumas moedas, não aqui, mas na minha casa, que são mais valiosas, entendeu? São mais valiosas. São moedas assim, de prata, de ouro, de cobre. Moedas aqui brasileiras ou de outros países? Não, Brasil. Do Brasil. Tudo do Brasil. E o senhor recebe muita oferta por elas? Não, que não estão à venda, né? Ah, não estão à venda, então o povo já sabe. Nem me ofereça. Não sabe, você está sabendo agora, em primeira mão, entendeu? Então a Geração Y está agora, ó, recebendo uma informação valiosíssima. Exatamente. Mas não está à venda, tá? Aqui é só para o colecionador, né? Só para essas peças aqui, né? Na verdade, eu com essa proposta de shoppings e tal, feiras, eu estou tirando da prateleira a minha coleção de cartões postais
e de cédulas também, para mostrar para a população. Ah, é importante, né? Pra gente É. conhecer um pouquinho como era outrora, como era Aracaju de antigamente, quais eram os selos que eram, né, que vinham pra lá e pra cá no nosso país. Exatamente. Isso é muito bacana. E quem quer ver de perto essa coleção, quem quer conhecer, pode vir aqui? Como é que o senhor atende o público? Então, geralmente eu peço para agendar comigo, entende? Eu fico mais aqui pela manhã. Aí as pessoas que são curiosas, que nem eu também, eu peço para agendar um horário comigo. Entende? Aqui pela manhã, preferencialmente. Pela manhã, exatamente. Seu Valdemar, então quem quiser conhecer aqui, preferencialmente pela manhã, agenda com o senhor mesmo. Mas o endereço, como é que a gente passa para o pessoal de casa? Então, é Rua Santa Luzia, número 180, centro daqui de Aracaju. E o telefone é o 79999518737, também é zap. Perfeito, então vamos vir aqui conhecer um pouquinho da nossa história através de cartões postais, de selos, não é isso? Por favor, agendar, de preferência. Isso aí. E agora chegou aquele momento que vocês já sabem o que eu vou dizer. Luciano, cadê você? Oi, Andra! E quando você menos espera, eu trago muita novidade para o Geração Y. E dessa vez é para mostrar essas raridades do Antigos do Farol. Vem comigo! E eu tô aqui, ó, com meu amigo Carlos. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco no Geração Y para mostrar, em frente a esse Carmanguia, uma raridade da Volkswagen, toda a curiosidade que tem sobre o Antigos do Farol, que é presidente. Conta um pouco dessa história, Carlos. Então, é um prazer falar com todos vocês, né? Eu sou o atual presidente do Clube Antigo de Farol e diretor regional da Federação Brasileira de Veículos Antigos, que é o órgão máximo de antigomobilismo no Brasil, né? Inclusive, eu sou o presidente mais jovem do Brasil e também diretor regional mais jovem, né? E venho aqui apresentar um pouquinho do acervo do clube, né? Que pertence aos nossos sócios, essa instituição que é aqui do estado de Sergipe, responsável por preservar e propagar a memória do veículo antigo do estado de Sergipe. Vocês viram que o homem tem bagagem, né? E olha, meu amigo, você é jovem, eu também. Pra ouvir música eu não vou pro Spotify, eu gosto de tocar na vitrola. Às vezes vai um charutinho, um negócio. E como foi isso? Você é tão jovem gostar dessas peças raras aqui que nós temos. Como foi que surgiu esse amor por carros antigos? Bem, meu pai sempre teve paixão por carros, principalmente por motos, né? Então, desde pequeno, eu sempre tive esse contato com veículos. Então, a partir dos meus 4 anos de idade, eu comecei a frequentar as exposições de veículos antigos. Antes mesmo de surgir o Clube Antigo de Farol, que só veio a ser fundado em 2011. Então, eu vim conhecendo diversas pessoas, diversos colecionadores, né? Essas pessoas que fizeram parte da minha trajetória e aprendi muito com eles, né? Então, eu posso dizer que essa paixão vem do meu pai e de todos aqueles que fizeram parte do meu caminho. Então, assim, foram diversos colecionadores, diversos amigos, né? Tive contato com muitos carros que até, vamos dizer assim, me fizeram com 14 anos de idade, assumi diretoria do clube, com 21 anos presidência e até hoje, né, o cargo do Clube Antigo Farol. É um jovem responsável. Me diga, e qual é o maior desafio aqui que a gente tem em Sergipe? Muitos carros são de fora, ou então tem uma história já aqui no nosso estado? Sergipe é um estado muito pequeno, né? E assim, todo ano, todo evento, a gente trabalha essa cultura do veículo antigo. Quer fazer o quê? Tentar propagar e tentar ampliar o acervo no estado de Sergipe. Né? O acervo sergipano, a gente sempre diz, é muito composto por fuscas, carros ainda assim, que não tem aquela relevância histórica, né? Um carro da década de 20, 30, 40, 50, é claro, tendo a grande importância do Fusca, inclusive que a minha formação principal é especialidade é Fusca, né? Inclusive a minha principal paixão. Mas assim, a gente sempre tenta trazer mais carros para o estado de Sergipe, trazer mais cultura e tentar cativar a próxima geração. Né? Porque a gente sempre diz, a minha geração já não tem o contato e a afeição com esses carros, né? E a próxima geração, né, depois de mim, pode ter certeza que não vai ter essa paixão. Então, nossa principal responsabilidade é essa, tentar cativar as novas gerações e tentar trazer essa memória afetiva para que essa cultura não se perca. Que maravilha! Aí, beleza, eu tenho um carmanguia como esse e quero me associar, como é que eu faço? É muito fácil. Você acessa o nosso site www.clubeantigofarol.com.br e você vai ver lá a nossa ficha de cadastro, você pode preencher os dados e se associar. Né? Você pode ter um contato com o clube nas exposições, que são mensais, através das redes sociais. Então, assim, são diversas vertentes que você pode se aproximar desse meio e, quem sabe, né,
Fora fazer parte do conexão, clube. ou amigos Exatamente. e tudo mais. Viagem vocês fazem juntos, não é isso? Com certeza. Inclusive, esse carro aqui, a gente foi para Teresina, né? Teresina, Exatamente. não, E esse ano o planejamento é para São Luís do Maranhão. Bom de Então a gente verdade. tenta realizar sempre viagens mensais, passeios mensais, encontros mensais, para trazer realmente esse sentimento e propagar essa história. E o que muita gente não sabe é assim, são carros confortáveis, né? São carros que aí que são... Esse tem quanto? 60 anos, mais ou menos? É de 1968 e está com 50, acho que 55 anos. Pronto. E Falha a Douro, memória. bom ainda. Exatamente. Já botou E- o pé nele? Ah, com certeza, né? E aquela coisa, é um carro que a gente sempre diz, ele é moldado, né? É uma obra de arte. É muito mais do que um carro. Você pode ver a questão das curvas, né? Na época ele era prensado, mas ele é corrigido à mão pela montadora, né? Então assim, cada carro tem uma história e tem um conceito para se existir, né? Nada foi feito, vamos dizer assim, por fazer. Que naquela época você tinha um novo sentimento, aquela questão, envolvimento com a evolução do país, como o país foi construído, qual era a didática da época, de estradas, de política, né? Então cada carro conta uma história no seu design. Olha, e uma curiosidade que eu tive e muita gente tem também, que eu observei que alguns carros têm a placa preta. Explica pra gente, pra mim também que tô com essa dúvida, por que esse carro tem essa caravana aqui tem a placa preta? A placa preta, vamos dizer assim, de uma forma fácil de falar, é como se o carro fosse um patrimônio histórico, certo? A placa preta é a forma que a gente tem de identificar os veículos que têm mais de 80% de originalidade. Eles são vistoriados, verifica se eles atendem às características da época, né? Que é realmente preservar as suas características de fabricação. Então, tendo 80 pontos para mais, ele tem direito a essa placa de coleção. Então, é a forma de você identificar ele como um patrimônio histórico. Ele é um testemunho de época. Ele preserva as características, né? E serve como base para quem quiser fazer uma restauração. Então, para resumir, não é para qualquer um não. Você tem que ter o seu carro com mais de 80% de originalidade. E agora é o seguinte, outra dificuldade que eu sei que também as pessoas que têm um carro antigo em casa se perguntam, para achar peça, que não é fácil para achar uma peça de uma caravana hoje em dia, não é no Mercado Livre, não é na Euclides Figueiredo, é onde que acha? Bem, atualmente eu acredito que essa fase de achar peças pode ser até desmistificado. Por quê? Porque hoje a gente já tem o auxílio do Mercado Livre, do LX, né? Essa questão da internet facilita muito. Então, às vezes, você até num grupo do WhatsApp, você encontra peça para esses carros. Sim. A gente tem que lembrar que foram carros feitos em escala, né? A gente não vai, vamos botar assim, em comparação, o Citroën como que está ali, né? Que só tem 4 unidades no Brasil. Mas veículos de fabricação nacional normalmente tendem a ter essa facilidade de peças, né? E é sempre bom dizer que são carros que até hoje podem ser usados, né? Então, assim, é só você saber zelar, manter e ter um uso constante, porque quando esses carros ficam parados muito tempo, eles quebram, né? E você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça. Quem me conhece sabe, Carlos, Luciano de Bernadette tem um sonho, que é ter um Fusca todo originalzinho, com placa preta, daquela forma. Chegar em Itabi buzinando, Dona Bernadette, entra aqui no carro e vamos passear. Quais são os primeiros passos? Bem, a gente sempre tenta buscar, né? Você sempre procurar um clube, uma pessoa que tenha o conhecimento. Sim. Que é para que você não compre um veículo que não vai atender ao seu desejo. Porque a gente sempre diz, existem veículos que são propensos a placas de coleção e são veículos que são propensos à personalização. Que é aquele carro que você vai dar a sua cara e colocar o seu, vamos dizer assim, a sua paixão, aflorar suas ideias, né? Ah, e vai ter chapéu de couro, vai ter Exatamente. sela, vai ter gibão dentro do carro. E André, imagina só, a pessoa tá com material em casa e ia jogar fora. Carlos descobre a história e faz, ei, eu quero. A história é do Citroën DS, só tem 4 unidades dessa no Brasil e ele prometeu que vai restaurar. Como foi isso aí? Bem, existe um colecionador aqui em Sergipano chamado Sr. Antônio Maurício, que hoje inclusive está com 97 anos, Sim. né? Esse veículo fazia parte do acervo dele. Então, o Sr. Antônio Maurício, devido à idade, ele decidiu não dar continuidade a esse projeto, né? Então, assim, ele queria se desfazer, ia dar fim nesse veículo e me ligou. Disse, Armando, você quer o carro? Eu disse, Sr. Antônio Maurício, se o senhor quiser me dar. Ele disse, não, você fica com esse veículo, né, e dê continuidade a esse projeto, né. Então, assim, é uma paixão que ele tinha, é um carro que ele planejava fazer, mas infelizmente ele resolveu se desfazer e aquela questão, dar o próximo passo, Sim. né, passar essa história para que ela tivesse uma continuidade. Então, assim, os filhos dele estão muito felizes, né, e o planejamento é realmente dar uma vida nova para esse carro, já que é um carro que só tem 4 unidades no Brasil, todo feito de alumínio, suspensão hidropneumática, como você mesmo mostrou aqui, né. Um veículo que saiu da França Foi pro Texas, e veio terminar no Rio passou no Rio de Janeiro e veio terminar em e Aracaju. agora tá em Aracaju. Quem tem história é ele, não é ninguém não.
conhecemos algumas histórias de carros, do clube, de Carlos Armando e agora a gente chegou na melhor hora, que é experimentar. Vamos dar uma voltinha por Aracaju, só que é nesse Fitline de 1947. Fitline Aerosedan 1947. Rapaz, eu acho que Itabi nunca teve um desse, não. Confortável é ele, né? Ninguém não. Hein? Ó, filho da pela. Yandra, vem com a gente dar um rolê por Aracaju. Oi, Andra, e agora a gente sai do mundo das relíquias para entrar no universo geek. Vem comigo que agora eu vou chamar o Marcelo para apresentar isso pra gente. Marcelo? Opa! Com licença, aqui é o universo geek. E eu já sei, Andra, que neste cantinho aqui, especial da casa dele, ele vai revelar grandes segredos pra gente. Olha, de cara você já vê logo. Volta ao passado e também um passinho no futuro. Vem com a gente. Com licença, viu, Marcelo? À vontade. E de cara eu vi, Marcelo, que já tem muita coisa bacana. Você me explicou aqui antes da gente começar a gravar que tem um action figure Isso, e as estátuas e as também. estátuas. Isso. Explica um pouquinho aqui qual é a diferença de uma para outra. Então, os action figures são que tem mais. Você pode fazer o movimento do boneco, né? Mexer os braços, pernas. Já as estátuas são realmente fixas, né? Paradas. Essa é a ideia, no caso da coleção aí, dos bonecos, né? Que a gente chama também. Quando foi que começou essa paixão por colecionar? O colecionar videogame foi um pouco tempo atrás, né? Muito tempo atrás, no caso, Sim, né? sim. Foi lá meus 7, 8 anos de idade, né? Que eu tive meu primeiro videogame, que foi um Odyssey, depois Atari. Uma Atari Aí famosíssima. Foi. Aí foi surgindo Master System, Nintendo, Mega Drive, foi aí até hoje, né? Aí eu tenho 2 filhos hoje que acompanham já também o futuro também, né? Que Vem com massa. PS5, PS4, o Xbox, então já se modernizando já. Então, mas não deixei de gostar dos videogames. Marcelo, mas você lembra o primeiro item a ser colecionado? Ele tá aqui? Então, o primeiro item, em termos de videogame, de cartucho de videogame, Isso, cartucho de eu tenho os cartuchos de Mega Drive aqui, né? Que é assim que eu lembro aqui, que é esse aqui. É da primeira linha, no caso, quando eu... Esse é o Mortal... Esse aqui é o Street of Rage 2, Ah, sim. em cartucho, entendeu? Jogava muitos lá em Itabi, Isso. na locadora de Cidinho. Aqui em forma do cartucho. Cara, é aquele que Essa- dava a sopradinha pra poder... É isso mesmo. Aqui é a versão, no caso, japonesa de Street of Rage 2, né? Caramba, e tá muito bem conservado, Tudo muito bem conservado. original. E aqui em isso. Aracaju, na época que você comprou, era fácil de adquirir ou tinha que Não, viajar? Dessa versão, no caso, japonesa, já era difícil mais encontrar. Eu Uhum. encontrava, no caso, a brasileira, que era de Mega Drive, né? Que chamasse Mega Drive, sim. que era mais comum, né? Perfeito. Então, no mundo dos jogos, esse aqui foi o seu primeiro item. Foi o meu primeiro item, no caso, que eu tenho hoje, né? Eu tive Atari Sim. antes, que hoje eu não tenho mais o Sim, Atari, sim, sim. no caso, há tanto tempo. Mas esse foi no caso, que continua ainda sendo o meu primeiro item que eu Maravilha. comprei, né? E na Conserva. questão do action figure, qual foi o primeiro... Então, o primeiro item que eu comprei foi em 2007, foi o Kratos, aquele ali com a cabeça God da of War. Medusa. Isso, do God of War, com a cabeça da Medusa. Foi onde começou a minha coleção aí com bonecos, action figures. A minha paixão realmente em colecionar esses bonecos. Marcelo, se tem uma coisa aqui que você enfrenta é a dificuldade de encontrar esses produtos cada vez Isso. mais iminente. Tá complicado. né? E qual é a peça que você tem aqui no seu acervo, nesse museu maravilhoso, que é a mais rara, que você diz, rapaz, isso aqui eu tenho ouro em mãos? Então, eu tenho aquela estátua ali do jogo Brutal Legend. É um jogo que foi lançado há um tempo atrás para PS3 e Xbox 360. Que é aquela peça que tá ali com o rapaz com o machado, né? Ah, sim, entendi. Que ali naquela figura ali é o famoso ator Jack Black, Sim, né? Ele fez, Só esqueci. ele fez há pouco tempo Minecraft agora. o filme tá em cartaz, né? Tá em cartaz isso, mas ele fez esse também, ele participou desse jogo
E ali é a imagem dele, né? No caso, nessa estátua aí do jogo. Caramba. Chama-se Brutal Legend o nome do jogo. Não é muito conhecido, mas é uma peça bem rara, né? Entendi. E tem algum site específico que o senhor encontra essas peças? Mercado Livre? Então, Como é que funciona? hoje em dia, está sendo o Mercado Livre, né? O AliExpress também tem algumas coisas. Mas antigamente tinha os sites gringos, né? Que a gente fala, site gringo, né? A PlayAsia, né? Tinha também a GameStop também. Então, mas hoje em dia, realmente, devido às tarifas, né, altas que está acontecendo com as importações, está bem mais difícil. Então, vale mais a pena realmente estar comprando no Brasil mesmo, Mercado Livre, né? Esses sites mais tradicionais aqui do Brasil. Aqui é um hobby ou também já virou negócio? Não, só hobby mesmo. Só hobby Mesmo. Vender jamais, é como se fosse um filho. Mas assim, às vezes, pelo espaço, a gente pensa em vender algumas coisas, mas meus filhos não deixam. Não deixa, é isso mesmo. O sócio não deixa. Não deixa, para deixar de herança para eles. Sempre vai encontrando um cantinho para guardar, dos mais carinhosos para aqueles que são mais... Aí eu deixo do outro local da casa, eu deixo o restante da coleção. De videogame eu já vi aqui que o senhor tá do futuro ao passado. Isso. Aqui a gente tá falando de que ano, mais ou menos? Aqui já é mais moderno, que é do Nintendo Switch, né? Nintendo Switch já, que é mais da geração agora, né? O que eu falo mais antigo aqui, no caso, são esses aqui. Nós temos aqui o que tá funcionando até agora é o Mega Drive, né? Mega Drive. Que é o Mega Drive 3. Esse já é um pouco mais moderno, tem o Mega Drive 1, esse é o 3. Ali do lado nós temos o PC Engine, que é o cinza ali, que é um videogame japonês que não foi lançado no Brasil, somente no Japão. E aqui embaixo o Sega Saturn, né? Que é outro videogame da Sega. Eu gosto muito da Sega. Então, Marcelo, aquela dica de ouro para quem tá querendo colecionar. Porque a paixão do colecionador sempre existe, né? Seus filhos devem ter também esse gosto. Para quem tá começando, qual é a dica que o senhor dá? Então, paciência, muita paciência, né? Começando aos poucos, né? Sim. Depende também da rentabilidade. Também, né? E, como eu falei, ter paciência para pesquisar, né? Em alguns sites, né? Até a Iracaju também, né? Procurar também a rede de colecionadores para estar junto também, sempre participando. Porque hoje em dia realmente está muito caro essas partes. Somente quem tem que colecionar coisa antiga, coisas mais raras, é mais complicado, né? A internet meio que facilitou você ter o acesso, porém o preço deu uma subida nas coisas, né? Somente agora, com algumas taxações agora de importações, está bem complicado mesmo você comprar, no caso, as figuras. Melhor que tem um filho, está muito caro mesmo. A gente está falando aqui mais ou menos de uns 80% de material aqui é importado? Praticamente isso, se não for 90%. Sim, quase 90%. E olha, pessoal, ele tem um ponto interessante aqui de colecionar carrinhos, mas só que algo muito especial. O nosso tricampeão mundial Ayrton Senna, todos os carros da história do automobilismo aqui do nosso querido, gigantesco Ayrton Senna. Esse aqui é o da Toleman. Isso, foi o primeiro, né, que ele correu. Segundo lugar em Mônaco. Isso, segundo lugar em deixou Mônaco. Todo mundo... Era para ser primeiro, mas no meio do caminho... Tiraram o título. Tiraram a vitória dele. O maior campeão de Mônaco, inclusive, isso, até hoje, né? Rei de Mônaco. Rei de Mônaco. Depois desse, ele foi para Lotus. Esse carro aqui. Isso, no caso, ele primeiro foi no amarelo, para depois ir para o carro preto, né? Ele venceu... Esse é do Tri Mundial? Aqui, no caso, foi a primeira corrida dele, que ganhou em Estoril, em Portugal. A primeira vitória dele foi na Lotus. Sim. Aí depois ele foi para a McLaren, lá ele ganhou os 3 títulos, né, mundiais. Esse é o carro do Tri? Isso, do Tri. Entendi. E aqui 91. Foi que, infelizmente... Isso aí foi quando ele realmente aconteceu um acidente com ele, né, em 94. Que massa. Parabéns, Marcelo. Fiquei impressionado. Muito obrigado, viu? Se você dar uma jogadinha, viu, fica à vontade, viu? Quem quer tá aqui. Oi, Andra! E dessa vez os bons caminhos do Geração Y me trouxeram pra cá. É isso mesmo, eu estou no Novo Horizonte, no Marcos Freire 3, aqui em Socorro, e vou conhecer uma história fascinante e, claro, mostrar pra todos vocês. Vem comigo! Aqui que é o ateliê de Yasmin Frazão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. De cara já sou recepcionado pela nossa artista. É isso mesmo, o Geração Y vai mostrar hoje o talento dessa artista aqui de Socorro, que através de seus quadros está mostrando para o mundo todo o seu talento. Yasmin, muito obrigado por nos receber aqui no seu ateliê, no cantinho da sua casa,
para mostrar essas obras fascinantes. E eu queria saber de primeira mão como foi que você descobriu a arte através das telas. Bom, assim, eu sempre gostei de desenhar, sabe? Os professores sempre me elogiavam, sempre fui muito elogiado pelos meus amigos. Aí foi que foi me incentivando, só que meu pai não sabia, né? Tipo assim, desenho é tipo uma coisa que os pais não pensam que pode ser uma profissão, né? Aí, o que aconteceu? Teve um dia, né, que eu tava assim meio envergonhada e pedi pro meu pai, pai, será que você poderia comprar umas bisnagas de tinta pra mim? E ele falou, pra que você vai querer bisnagas de tinta, Yasmin? Aí eu disse, oxe, porque assim, eu queria tentar fazer alguma coisa legal, tipo pintar, sabe, pintura. E ele falou, e pra que se você vai precisar disso? Aí eu disse, E aí ele comprou as bisnagas, você testou e o surpreendeu. E assim, o seu ateliê tá bem recheado. Tem ideia, Yasmin, de quantas obras mais ou menos você já fez? Ah, eu boto por cima de uns 50. 50 obras. Por cima, eu digo. Isso você começou aos 12 a 12 pintar de forma mais incisiva. 12 para 13, você tem 17 hoje, então 5 anos mais ou menos, 50 quadros. Exato. 10 quadros por ano. Eita, poxa. É quase um quadro por mês, Yasmin. E mais ou menos é isso mesmo? Você leva mais um mês para terminar um quadro? Na verdade, não, eu termino meus quadros mais ou menos em um dia, chega até 2 dias, é sério. Do começar Sim, cara, ao tipo aquele quadro dali. De Veneza? Sim, em 2 dias. Você não vai acreditar. Eu falo isso para as pessoas, a pessoa diz, você terminou esse quadro em quantos dias? Eu falei 2 dias. Ah, e não é só a arte, é a agilidade também que a Yasmin tem. E como é que está conciliando a escola e com a pintura? Bom, assim, estudar em escola integral, né, é ótimo, né, para o meu aprendizado. Mas também, assim, dificulta mais eu ter mais tempo para minhas artes, né? Entendi. Não que eu não consiga fazer isso, né? Eu também tenho sábados, domingos. Mas ainda assim, dificulta, né? Querendo ou não. Ô Yasmin, e para começar a pintar, o que é que lhe inspira? Uma música ou silêncio? Algo que acontece na sua vida e você tenta expressar na tela? Bom, eu pinto pintura mais pra me acalmar, sabe? Tipo uma arte terapia. Sim. Eu, sei lá, me sinto mais calma, sabe? Mais liberta, mais livre, eu acho. Ou seja, dentro daquela tela você ganha liberdade, você ganha um mundo ali, né? Porque você viaja para imagens incríveis do mundo afora. E eu sei que você tem um apreço muito grande pela Itália, né? Isso mesmo. Sonha em expor na Itália? Lógico. Quem sabe? Se fosse para escolher um país, olha, vai ser a Itália. Veneza, da melhor forma. Se é o quadro do coração, vai ser a exposição do seu coração. E eu vou ficando por aqui, Andra, ao lado de Yasmin, essa jovem talentosa do nosso estado de Sergipe. E como dizia Toquinho, se numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, em telas recicláveis, Yasmin faz a arte florescer cada vez mais bela. Que programa incrível, minha gente! Hoje vimos que colecionar vai muito além de juntar objetos. É preservar memórias, celebrar paixões e contar histórias. Se você também coleciona algo especial, manda pra gente nas redes sociais que eu quero conhecer. E assim, o nosso Geração Y de hoje vai ficando por aqui. Mas você já sabe, domingo que vem tem mais. Sempre às 8h30 da manhã, aqui na TV Atalaia. E não esquece, este e todos os programas estão disponíveis no meu canal no YouTube. Corre lá, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Vem aqui e andar, pela cidade ela anda. Vem